Olá, meu amigo e minha amiga. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos Encontro com a Vida. E hoje vamos dar continuidade com o tema O Maior Acontecimento da História, parte 2. Por que virá Jesus? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 3. É na segunda vinda de Cristo que o povo de Deus será recebido no céu para estar com Jesus. Não admira que as Escrituras Sagradas deem tão grande destaque a esse acontecimento. É por isso que o apóstolo Paulo fala dele como a bendita esperança, em Tito 2, verso 13. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Primeiramente, ao manifestar-se o Senhor, o mundo do pecado terá fim. Isto não quer dizer que a Terra como planeta desaparecerá, mas a presente ordem de coisas vai cessar. Subitamente, ao aparecer o Senhor, o mundo humano será paralisado. Cessará o trabalho, cessarão os negócios, os estudos e os prazeres. Surpreendidos pela glória do Deus a quem desprezaram, os ímpios se angustiarão pela sua sorte e clamarão aos montes e rochedos. Em Apocalipse 6, 16 e 17 está o clamor dos ímpios, que diz assim: Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Não é só isto. Naquele dia o Filho de Deus será qual fogo devorador, para os que estiverem no pecado. Salmo 50, verso 3. Esse fogo da sua glória matará o ímpio. 2 Tessalonicenses 2,8 diz: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo ponto que vai acontecer quando Jesus voltar: os justos mortos ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Na sua segunda vinda, o Salvador Jesus Cristo abrirá a grande prisão da morte, ressuscitando os justos. Os filhos de Deus de todos os tempos, que a morte levou, tornarão a viver, serão renovados pelo poder de Deus. Eles se erguerão das tumbas com os corpos perfeitos. Terceiro ponto: os vivos serão transformados. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Nós seremos transformados, os defeitos físicos desaparecerão. O profeta Isaías, no capítulo 35, versos 5 e 6, ele diz o seguinte: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão, os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Quarto ponto: corpos enfraquecidos pela ação do pecado e abatidos pela velhice terão vigor permanente. Filipenses 3:21 diz que o poderoso Salvador transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quinto ponto: os anjos reunirão os justos ressuscitados e os vivos transformados. Mateus 24:31 diz: E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O apóstolo Paulo também disse lá em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sexto ponto, que vai ocorrer quando Jesus voltar: o estabelecimento do reino de Deus.
Mateus 25:34 diz: Então dirá o rei: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cumprir-se-á também as palavras do apóstolo João, em Apocalipse 11:15, que diz: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O estabelecimento do reino de Deus seguir-se-á a segunda vinda de Cristo. Um pai e sua filha de 9 anos estavam tomando banho de mar. De repente, a maré começou a vazar rapidamente. Como estivessem um pouco separados, o pai, não sendo bom nadador, sabia que sozinho não teria forças para lutar contra a maré e ainda puxar a filha para um lugar seguro. Sua única esperança seria chamar um socorro o mais depressa possível. Fique boiando e nade mansamente, gritou ele. Não se apavore, eu voltarei para buscar você. E correu para buscar um barco salva-vidas. Quando vieram, a pequena já estava longe, arrastada pela maré, e demorou para os homens a localizarem. Quando finalmente a encontraram, ela estava boiando e nadando calmamente como o pai lhe havia recomendado. Mais tarde, os salva-vidas lhe perguntaram como fora capaz de se manter tão calma assim. Ela respondeu o seguinte: Meu pai disse que iria voltar. Eu sabia que viria e por isso eu não estava com medo. Fiz exatamente como ele me disse. Com a mesma confiança da menina e seu pai, com a sua maravilhosa calma, aguardemos o cumprimento da promessa de Jesus, que ele disse: Virei outra vez. Jesus virá aos que o esperam para a salvação. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 2 Pedro 3, verso 14. Isto implica preparação para o encontro com ele. Ao voltar o Senhor para buscar o seu povo, ele receberá os que forem achados sem mácula e irrepreensíveis. Esta preparação alcançamos mediante a ajuda do próprio Senhor Jesus, que disse haver vindo ao mundo para buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. E a pergunta que soa para o tema de hoje é a seguinte: você deseja se preparar para a volta de Jesus? Que Deus te abençoe.